Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Em Movimento, comigo, Henri Soares. E agora sim, falando diretamente do nosso estúdio loja, que tem como objetivo arrecadar fundos para a causa animal. A gente trabalha com parceria com diversas marcas que apoiam essa luta e no final das contas todo mundo sai ganhando. Roupas lindas e de qualidade, uma lição de conscientização, respeito e amor. A loja Movimento fica no Shopping Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Agora vamos começar logo esse programa, que tá animal, então se movimenta aí. Vamos dar início então a esse quadro que tem assunto que é pano para manga, sempre com convidados envolvidos na causa animal, pessoas que levam a sério a missão e que se movimentam literalmente para fazer a diferença nesse mundo tão injusto e legalista no que diz respeito à violência, abandono e maus tratos animais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o professor, doutor, especializado em assuntos relacionados à causa animal, autor do livro Direito dos Animais, Novas Perspectivas e Fundamentações. Daniel Lourenço, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, eu estou muito feliz de você estar aqui. Na verdade, é difícil a gente encontrar profissionais que sejam ligados, especializados na causa animal, né? A gente ficou imaginando assim, alguém que pudesse falar sobre isso com experiência, que é o que você tem, e também com um processo acadêmico de estudo e tudo mais nesse assunto. Infelizmente a questão animal é uma questão muito complexa, né? A gente tem várias barreiras, né? Barreiras culturais, barreiras educacionais, e eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir nesse tema. A gente está engatinhando, né? Engatinhando. Tem avanços e retrocessos, é comum em todo movimento, né? Mas eu acho que a gente tem muito ainda a repensar essa relação do homem com a natureza, do homem com os animais. Certo. Me fala um pouquinho do teu livro. É Direito dos Animais, Fundamentações e Novas Perspectivas. Foi um livro, que ele fala? Exato, foi um livro que surgiu por conta do meu mestrado, né, em Direito, né? Eu tenho uma pesquisa nessa área e eu achei que seria importante, né, publicar, né, essa minha pesquisa no âmbito do mestrado, depois no doutorado também. E havia ainda uma deficiência sobre esse tema. E hoje, felizmente, não só com o meu livro, mas com outras obras também, a gente já tem outras fontes de pesquisa, mas achei que naquela época era importante publicar. Registrar, né? Registrar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do papel do animal na lei, né, legalmente. Um cachorro e um iPhone para a lei é a mesma coisa? Infelizmente ainda tem esse preconceito, né? O direito ainda é muito conservador e ele enxerga normalmente o animal como um objeto, como uma coisa, como um item de propriedade. Isso ainda existe. A gente está em transição, né? Acho que o direito vem repensando cada vez mais isto, mas de fato ainda a maioria dos juristas, dos tribunais ainda são adeptos dessa visão, que eu considero até arcaica, né? Mas é uma visão que ainda prevalece, a ideia de que os animais seriam objetos, seriam coisa, né? Então, nesse de seu propriedade exemplo, de alguém. isso, né? Podem ser comprados, vendidos, né? Usados, e o direito normalmente enxerga dessa maneira, né? A relação do homem com os animais. Você estava me contando que você foi o responsável por impetrar um habeas corpus para o Jimmy, né? Porque ele vivia enclausurado, sem condições, né, de locomoção, fora do habitat, e você foi o responsável. Por que você não conseguiu êxito nesse momento? Me conta. Eu acho que tem a ver com essa história do animal ser coisa, né? Exatamente, esse é o tema de fundo, né? Quer dizer, o animal, por exemplo, no âmbito de um zoológico, será que seria legítimo nós mantermos em cativeiro animais tão complexos, como é o caso do Jimmy, que era um chimpanzé, para mera finalidade de exposição, entretenimento, né? Então a gente questionou isso por meio de um habeas corpus, que é um instrumento usado para garantir a liberdade de locomoção de seres humanos. E os tribunais entenderam que o Jimmy, naquela ocasião, era ainda uma coisa e, portanto, não tinha o direito à liberdade. Acho que se revela muito isso, né? Revela, acho que conceitua bem o que diz a lei, né? Isso. Ele está em situação de maus tratos, mas ele é uma coisa, é dele e ele faz como ele bem entender, né? Isso. E como é que foi o final dessa história? Acho que você... No final houve uma outra ação diferente que a gente ajudou a mover, né? E finalmente o Jimmy teve um destino melhor que o zoológico. Ele foi para um santuário em São Paulo, onde ele pode viver em condições melhores, né, do que no zoológico. Ai, que delícia isso. E me fala uma coisa, o que é crime? É crime só agredir, bater? É crime abandonar um animal? Conta pra gente. Existe uma previsão importante na nossa legislação, que é a chamada Lei de Crimes Ambientais. É uma lei de 98, que tem lá vários tipos penais relacionados a animais. Um deles é o crime de maus tratos. E a previsão de maus tratos é uma previsão um tanto quanto genérica, abrangente.
né? O tipo penal fala que é crime maltratar, ferir ou mutilar animais. Né? Ele não trata, vamos dizer assim, expressamente da condição do abandono. Então há uma dúvida, mas eu te digo que hoje, felizmente, a maioria dos juristas e tribunais tem entendido sim que o abandono, evidentemente, configura uma hipótese de maus tratos e é punida, portanto, pela lei como um crime. E qual é a pena para quem abandona ou para quem maltrata animais? Né? A pena ainda é uma pena pequena, é uma pena que transita de 3 meses, a pena mínima, a 1 ano, né? E que pode ser acrescida de 1/6 a 1/3 no caso da morte do animal. Essa pena, pelo fato dela ser pequena, né? O processo de maus tratos, o processo crime, ele tramita junto aos chamados juizados especiais criminais e normalmente o infrator, aquele que causa os maus tratos, ele não é preso, né, porque há uma série de medidas, né, de penas alternativas, né, a chamada transação penal, e normalmente o sujeito não é preso. Mas, embora ainda haja esse problema da pena pequena, né, eu acho que as pessoas devem denunciar, porque pelo menos retira o caráter da primariedade. Né? Entendi. Depois se ele praticar que ele é condenado, de novo, né, qualquer crime, não precisa ser com relação aos animais. Ele não é mais primário. Ele não é mais primário. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência e que levem sim à frente essa missão de denunciar esses fatos. Você acha que essa condição do animal como inferior ao humano que faz esse tipo de comportamento? Sempre houve uma tentativa, né, por parte do homem de criar justificativas para tornar os animais invisíveis, os animais inferiorizados. Então a gente percebe na própria filosofia isso de maneira muito clara, né? O animal é o irracional, o animal é o ser que não tem linguagem, que não produz cultura. Então são várias justificativas que a gente... xingamento, né? Esse cara é um animal. Exatamente. Então a própria linguagem, né, revela isso, né? Então a gente tem que mudar essa perspectiva, né? Trazer o animal para o local devido dele, o local com dignidade, o local com respeito, né? Não é uma questão de equiparar o homem. Em que momento que uma pessoa ela descobre que ela pode entrar numa briga judicial com o marido por uma disputa de um objeto que é um cachorro? Como é que é isso juridicamente? Juridicamente surge na ideia de que justamente a pessoa percebe que tem uma relação afetiva com aquele ser, né, que ela não quer abrir mão de conviver com aquele ser. Então, né, normalmente o animal, né, nas casas, nos domicílios, ele gera essas relações de afeto, né, e as pessoas passam a querer, né, mesmo separadas, a continuar convivendo com aquele animal, né, guardadas as devidas proporções. Com o animal não quer conviver às vezes com a ex-mulher e com a ex-marido, né? O problema é quando vai buscar o cachorro, vai entregar o cachorro, né, igual filho, né? Então tem que ver no caso concreto direitinho se é a melhor medida, se não é, depende do animal, se é um gato, se é um cachorro, acho que isso tem que ser debatido direitinho para ver o melhor interesse do animal nesse caso. É verdade. E que não entre numa disputa também entre os humanos, né? A gente está falando assim de um avanço, que é esse amor, esse afeto, que acaba virando um processo jurídico, uma disputa de afeto, e ao mesmo tempo existe um retrocesso. Parece que teve uma emenda agora em 2017. Me fala um pouquinho sobre essa emenda na Constituição. Como a gente falou, né? Existem avanços e ao mesmo tempo retrocesso. Recentemente a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, ela foi modificada. Na nossa Constituição tem um artigo específico para tratar a questão ambiental, que é o artigo 225, e dentro desse artigo tem uma previsão muito importante para os animais, que é a proibição de submissão dos animais à crueldade. Isso está na nossa Constituição, né, o que é de mais importante que a gente tem no direito. Desde que ela existe? Desde que ela existe, desde 88. Só que recentemente, nesse ano, houve toda uma movimentação em relação ao debate sobre a vaquejada, né, que acontece no Brasil inteiro, né? E os grupos, os setores que tentam manter essa prática conseguiram um lobby político no Congresso Nacional para inserir um novo dispositivo na Constituição, nesse artigo, afirmando que as práticas que são registradas como patrimônio cultural, elas não ficam sob o alcance desse dispositivo, ou seja, se a prática for tida como cultural, ela pode ter crueldade. Tipo de crueldade. Né? Então, em resumo, é isso. Então, na verdade, é um grande retrocesso. Certo. E isso não tem retorno? Não, isso a gente está tentando, né? Agora houve o ingresso de uma ação, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa emenda. Né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se essa modificação da Constituição é válida ou não. Vamos esperar que... Quanto tempo isso para a gente descobrir? Eu acho que ainda tramita aí mais um ano e meio para a gente ter o resultado efetivo. E nesse período de 1 ano e meio, que isso está sendo de alguma forma julgado, avaliado, como é que fica a lei? Fica emendada? Fica válida. Fica válida? A Constituição está em vigor, está válida. A proteção
proteção está mantida? A proteção contra a crueldade está mantida, mas com essa ressalva, né, de que se a prática for cultural, considerada cultural... Ah, então na verdade a emenda já está válida. Está válida, está em vigor. Está em vigor. Então a gente tem que esperar agora 1 ano e meio para conseguir derrubar. Tentar derrubar. Ver como é que o Supremo vai analisar a legalidade, a constitucionalidade dessa emenda, dessa modificação. Você acha que daqui a 50 anos a gente vai olhar para trás e vai falar que absurdo que a gente fazia com os animais, a gente comia os animais, a gente... Eu não sei exatamente o tempo que isso vai levar, né? Mas acho que é possível, que a gente vá se modificando a ponto da gente perceber que o que a gente fazia no passado não é mais adequado. Né? Então essa dinâmica cultural, né, ela pode se dar, pode chegar a isso. A cultura é sempre usada como um amparo, né? A alimentação é cultural, né? Quer dizer, o vestuário é cultural, utilizar animais para entretenimento é cultural. Então realmente talvez a cultura seja um caso clássico de uma barreira que a gente constrói, né? E a gente procura criar justificativas para manter o uso dos animais, né? Então, realmente é muito difícil de modificar a cultura, é um processo lento, mas tem que ser feito. E acho que é isso que a gente está tentando fazer. O papo está rendendo, mas agora a gente vai dar uma pausa e volta já já com Daniel Lourenço. Antes do comercial, confere aí a papeleta de adoção. Adotar faz bem, hein? Se liga, isso se aí. Movimenta. O Paraíso Super Pet é uma rede de franquias pet social. A marca tem lojas pet e clínicas veterinárias associadas à ONG Paraíso dos Focinhos. Além de promover a adoção e os cuidados com os animais, o Paraíso Super Pet tem royalties revertidos para a causa. Não perca a oportunidade de ter seu próprio negócio e ainda mudar a história de muitos animais de rua. Paraíso Super Pet. Na Hug Home, você encontra uma linha de móveis, tapetes, objetos e acessórios importados e garimpados com exclusividade para a sua casa. Mas além de vestir sua casa, a Hug Home veste você. Mix de decor e estilo você encontra na Hug Home. Casa Shopping, Bloco H, Loja E. Venha conhecer Hug Home. Olá, eu sou a Mel. Eu sou uma cadelinha de 10 anos. E meu dono é o Márcio. Dizem que ele é famoso porque aparece na TV. Um dos nossos programas preferidos é ir na Casa do Bicho, onde eu ganho comida, caminha, tomo banho. Mas da última vez que a gente foi lá, eu descobri que eu estava grávida. E pro mundo dos cachorros, eu já sou uma senhora. Mas graças aos amigos que cuidaram de mim, deu tudo certo. E a gente saiu de lá com a família ainda maior. Valeu! Voltamos do intervalo, estamos aqui em movimento com Daniel Lourenço, que é advogado, professor, especialista em direitos dos animais. Agora me fala, Daniel, as pessoas amantes dos animais que querem fazer uma denúncia ou que querem de alguma forma processar um canil clandestino ou a vizinha que maltrata, qual é o procedimento comum? É o BO na delegacia de como a gente falou, né, os maus tratos são crimes. Então, em toda situação que, em tese, a pessoa entenda que há ali maus tratos, ela deve procurar a autoridade policial. Esse é o procedimento padrão, né? Agora, é claro que há casos e casos, e há casos, inclusive, emergenciais, né, em que o socorro do animal se faz necessário imediatamente. Então, eu sempre recomendo a pessoa que quer, por exemplo, socorrer um animal, sempre fazer isso com testemunhas, então para ter amparada ali uma ideia de que ela pode provar que ela fez aquilo ali no intuito de ajudar o animal para ninguém depois vir a questionar isso. E gerar um processo gerar também, um processo, né? Tem que ter uma cautela em relação a isso, até porque normalmente, quando a gente tem maus tratos, nem sempre as situações são muito seguras, né? Então as pessoas precisam ter cautela em relação a isso, mas o padrão é comunicar à autoridade policial, realmente fazer o BO, né? E a autoridade policial tem a obrigação de levar adiante a apuração desses casos. E você está com a ideia de escrever um novo livro voltado para essa área? Me fala um pouquinho. Eu estou com a ideia de publicar agora em 2018, no primeiro semestre. Na verdade, o meu doutorado, né, a minha tese de doutorado foi sobre ética ambiental. E é claro que dentro da ética ambiental também a gente recupera essa ideia da questão dos animais. Então, possivelmente, aí teremos uma nova publicação aí em 2018. Da próxima vez você traz um livro. Sim. Traz esse e o novo, então. Claro. Tá bom? Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. E agora vamos para o nosso próximo quadro, Pet Resgate.
dias recebemos diversos pedidos de resgate. Estar disponível e preparado para qualquer situação tem sempre sido o nosso maior compromisso. O socorro não espera e nós estamos em movimento. Foi recolhido em dia que foi feita a mudança aqui no sítio. Ele foi atropelado provavelmente por uma bicicleta, foi o que falaram. Ele chegou aqui com uma lesão de pata, não quebrou, mas teve muita perda de tecido na pata. Aí cicatrizou no local onde colocaram, que é o local de movimentação, então demora mais a cicatrizar. Achei que uma cicatrização perfeita. E ele está aqui, esperto na festinha. Valeu, Baixão, nós estamos juntos. Obrigado aí. Pessoal, abandono de animal é uma coisa séria, é uma questão pública. E o atropelamento é uma das principais causas de morte de animais de rua. Bom, mas agora a gente vai para o intervalo e na volta tem uma matéria importante que fala sobre animais e a relação com o que você come, com o que você veste, com o seu modo de vida. A gente volta já, enquanto isso confere a papeleta de adoção e se movimenta. Adota! O Paraíso Super Pet é uma rede de franquias pet social. A marca tem lojas pet e clínicas veterinárias associadas à ONG Paraíso dos Focinhos. Além de promover a adoção e os cuidados com os animais, o Paraíso Super Pet tem royalties revertidos para a causa. Não perca a oportunidade de ter seu próprio negócio e ainda mudar a história de muitos animais de rua. Paraíso Super Pet. Na Hug Home, você encontra uma linha de móveis, tapetes, objetos e acessórios importados e garimpados com exclusividade para a sua casa. Mas além de vestir sua casa, a Hug Home veste você. Mix de decor e estilo você encontra na Hug Home. Casa Shopping, Bloco H, Loja E. Venha conhecer Hug Home. Olá, eu sou a Mel. Eu sou uma cadelinha de 10 anos. E meu dono é o Márcio. Dizem que ele é famoso porque aparece na TV. Um dos nossos programas preferidos é ir na Casa do Bicho, onde eu ganho comida, caminha, tomo banho. Mas da última vez que a gente foi lá, eu descobri que eu tava grávida. E pro mundo dos cachorros, eu já sou uma senhora. Mas graças aos amigos que cuidaram de mim, deu tudo certo. E a gente saiu de lá com a família ainda maior. Valeu! Voltamos agora em movimento. E você vai assistir uma matéria sobre veganismo que vai fazer você repensar o seu estilo de vida. Hábito. De acordo com o dicionário, é a maneira usual de ser. Mas a forma que a gente escolhe viver não atinge só a gente, mas as pessoas à nossa volta, os animais e o meio ambiente. Por isso a matéria de hoje é sobre veganismo. E o Em Movimento esteve no Hareburg, uma hamburgueria diferente com hambúrgueres que não levam carne. Tá confuso com toda essa história? A gente vai descomplicar para você. Convidamos para essa matéria o chefe Rafael Krais, a ativista de direitos animais Vanessa Nórcia e a nutricionista Juliane Figueiredo. Eles vão explicar para a gente a importância de fazer escolhas conscientes. Comecei eu fazendo a cozinha dos meus pais, né? Eu mesmo que montava os sanduíches, eu desenvolvia as receitas e ia vender em Ipanema. Morava no Leme e ia de bicicleta até Ipanema, ali no posto 9, posto 10. E assim eu fui criando toda a minha clientela, né? Não só sentia falta de opções vegetarianas e veganas, isso há quase 11 anos, né? 11 anos atrás, em 2006. Mas também sentia que era um movimento muito forte no mundo de uma conscientização que estava surgindo do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente come, né? O vegetariano estrito e o vegano, eles são idênticos no quesito alimentação. Então eles excluem qualquer ingrediente que seja de origem animal. Mel, ovos, leites e derivados,
a proteína animal, né, a carne em si. E aí qual é a diferença então do vegetariano estrito para o vegano? O vegano ele vai além da alimentação. Então ele não utiliza produtos cosméticos que tenham sido testados em animais, não utiliza roupas de seda, né? Porque quem fabrica é o bicho da seda, quem fabrica seda. Não utiliza cinto de couro, sapato de couro, nada, nenhum produto, nenhum derivado de origem animal. Então assim, as pessoas sempre perguntam, mas o vegano ele come o quê? Né, Ju, como é que você consegue produzir, né, criar receitas, mas para um público vegano, se você é tão restrito, né, é difícil essa alimentação. E aí o que a gente procura sempre fazer? As pessoas têm uma ideia errada de que é vegano, então vai entupir de carboidrato, coloca gordura ali de origem vegetal, né, tipo margarina e tal, e tá tudo certo, bota tempero e vai ficar bom. E não é isso. Então, assim, a minha preocupação, principalmente como nutricionista, é sempre que essa alimentação seja mais equilibrada. Então, o equilíbrio tem que ser perfeito entre proteína, carboidratos, principalmente de cadeias mais complexas, né? Que não são absorvidos tão rapidamente assim pelo nosso organismo. Alimentos mais ricos em fibras. No Solar Vegano, inclusive, esse foi o primeiro hambúrguer vegetariano da história a sair do planeta Terra. A sair do planeta Terra? Como assim? A gente fez uma ação que a gente mandou ele para a estratosfera, amarrado num balão meteorológico com câmera, GPS, foi mó barato. Cara, ele é muito gostoso, muito bom, olha, maravilhoso. As pessoas costumam achar que não tem crueldade nos derivados, né? Por exemplo, eu vou lá tirar o leitinho da vaca, tal. Para começar, né? O homem é o único que consome leite de outras espécies e na vida adulta, né? Então já começa daí, que tem alguma coisa errada. E depois, para a vaca, assim, para ela começar, né, a dar leite, ela é inseminada artificialmente, que nada mais é com estupro. Depois, quando ela engravida, né, e gera o filhote, ele é separado da mãe logo que nasce. Muitas vezes ela fica chamando dias por ele. O filhote, né, ele é mantido assim, de uma forma que fechado, assim, clausurado, porque ele vai virar baby beef ou carne de vitela. Então, assim, é super cruel. O planeta não comporta mais as dietas animalizadas, né? Elas são responsáveis pelas mudanças climáticas, por tudo isso de ruim que está acontecendo no planeta, né? Porque as florestas estão sendo destruídas para pecuária, então que a maior, né, é responsável pelos problemas ambientais, emissão de gases, consumo de água potável. Então, assim, nos países mais desenvolvidos, que nem a Alemanha, é o lugar que tem mais opções veganas no mundo. Holanda também está bem desenvolvida, Estados Unidos. Israel é o lugar que tem mais veganos no mundo, porque eles fazem a relação com o Holocausto judeus e tem tudo a ver, né? Então, assim, quem não se adaptar não vai sobreviver. Quem não se tornar vegano não vai sobreviver, porque a gente não vai ter opção. O Hare surgiu em meados de 2006, né? Ele surgiu junto com um processo interior meu, né? Uma busca por um propósito na minha vida, né? Uma necessidade minha de me reconectar comigo mesmo, né? Com o universo. Então foi um momento muito rico, assim, de descobertas, né? Eu comecei a meditar, me tornei vegetariano e eu tive a ideia de fazer uma marca, né? Um produto, né? Para vender na praia, que não tinha muitas opções na praia, né? Comecei vendendo na praia, mas já pensando que tinha o potencial de se tornar uma rede de fast food vegetariana no futuro, né? Eu sentia falta de opções de lugares para me alimentar e eu pensei, bom, então o Hare Burger ele pode ser essa opção, né? Criar o Hare Burger pode ser essa opção e não só isso, né? Mas também como unir a isso um propósito que eu acredito que é o nosso propósito de vida, né? Levar uma alimentação positiva para as pessoas, saudável e também com uma mensagem boa, né? Porque eu acredito que a natureza do universo são as coisas boas, né? Então, por que o nosso trabalho não pode ser também a gente ser amigo dos nossos clientes e criar um ambiente
bacana, né? Leve, Pensando nos positivo. animais também. Pensando nos animais, todos os seres vivos, né? A gente realmente abrir nossa cabeça, expandir nossa consciência para esse todo, né? Integrado, né? Que se chama vida orgânica, que se chama universos e galáxias, né? Universos, porque devem ser vários, não sei. Essas são pessoas que realmente pensam e agem para fazer a diferença nesse planeta e estão em movimento. E nós, como andam nossas escolhas? É para fazer a gente refletir mesmo, né? E para encerrar o programa de hoje, uma poesia, para inspirar o seu dia. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter e o caráter vira o seu destino. Que o nosso destino seja um mundo justo e melhor para todos. Para a gente, para quem está do nosso lado, para os animais e para o universo. Está mais do que na hora da gente fazer a diferença e agir. Então você já sabe, se movimenta. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.